Nesta apresentação eu vou explicar a parte técnica que ficou sob minha responsabilidade dentro do projeto. O funcionamento das endpoints da API, as validações dos DTOs, as regras de negócio implementadas na camada de serviço e também o relacionamento entre as entidades do banco de dados utilizando o JPA. O projeto foi desenvolvido utilizando Java com Spring Boot, seguindo uma arquitetura em camadas. Dessa forma, cada camada vai possuir uma responsabilidade específica, o que vai facilitar a organização e manutenção do sistema. Antes de entrar no código, eu vou mostrar rapidamente a organização do projeto. Na pasta Controller ficam os endpoints da API, ou seja, os métodos que são responsáveis por receber as requisições HTTP. Na pasta Service fica toda a lógica de negócio. É nessa camada que são feitas as validações de acesso, as regras do sistema e o processamento dos dados. Na pasta DTO estão os objetos responsáveis por receber os dados enviados pelo cliente e também pelas validações dos campos. Na pasta Model estão as entidades que representam as tabelas do banco de dados e seus relacionamentos. Na pasta Repository ficam as interfaces que fazem a comunicação com o banco utilizando Spring Data e JPA. E por fim, na pasta de configuração estão as configurações do projeto, como a autentificação JWT e o Swagger. Agora eu vou começar explicando o funcionamento dos endpoints, começando pela autentificação da aplicação. Agora eu vou explicar a camada de controles da aplicação. Os controles são responsáveis por receber as requisições HTTP, que são feitas pelo cliente da API. Cada controle vai representar um conjunto de funcionalidades do sistema. Eles recebem os dados enviados pelo usuário, encaminham esses dados para a camada do service, que contém as regras de negócio, e depois devolvem uma resposta ao cliente. Ou seja, o controller não executa a lógica do sistema, ele apenas faz a comunicação entre o cliente e a camada de serviço. Request Mapping. Essa anotação define o endereço base dos endpoints dessa classe. Nesse caso, todas as rotas começam com /out. A anotação tag é utilizada pelo Swagger para organizar e documentar os endpoints da API. Aqui utilizamos a injeção de dependência do Spring através da anotação autoride. Com isso, o Spring cria automaticamente uma instância do AutoService para que o controle possa utilizar seus métodos. Post Mapping. Esse endpoint responde aos métodos HTTP POST. Ele fica disponível no endereço /out/login e é responsável por realizar a autentificação do usuário. O Request Body recebe os dados enviados pelo cliente no corpo da requisição. Esses dados são convertidos automaticamente para um objeto Login Request DTO, o AutoService.login. Depois de receber os dados, o controle chama o método login da camada service. É na service que acontece toda a validação do usuário e a geração do token JWT. Caso o login seja realizado com sucesso, o controller retorna um objeto JSON contendo o token JWT. Caso ocorra algum erro durante o processo de autentificação e execução, é capturada uma mensagem é devolvida ao cliente. Os demais controles seguem exatamente a mesma arquitetura. Cada um é responsável por uma parte do sistema. Por exemplo, o Film Controller gerencia todas as operações relacionadas aos filmes. Os métodos anotados com Post Mapping realizam cadastros. Os métodos Gap Mapping realizam consultas. Os métodos Put Mapping são utilizados para atualização dos dados. E os métodos Delete Mapping realizam remoções dos registros. Todos os endpoints retornam um Response Entity. Essa classe permite retornar tanto os dados quanto os códigos HTTP correspondentes, como 200 para sucesso, 201 para criação, 403 para acesso negado, 404 para recurso não encontrado e 409 para conflitos. Em praticamente todos os endpoints utilizamos um bloco try-catch. O objetivo é tratar possíveis execuções geradas pela camada de serviço e retornar uma resposta adequada ao cliente. Os controles de série, usuário, histórico e minha lista seguem exatamente essa mesma organização.
A diferença entre eles está apenas na funcionalidade oferecida por cada recurso. Depois que o controle recebe a requisição, toda a lógica da aplicação passa para a camada de serviço. É nessa camada que são implementadas as regras de negócio do sistema, que será a próxima parte da apresentação. Agora eu vou explicar a camada Service da aplicação. É nessa camada que ficam implementadas as regras de negócio do sistema. Enquanto o controle apenas recebe as requisições e devolve respostas, a Service é responsável por validar informações, aplicar regras, consultar o banco de dados e decidir o que pode ou não pode ser realizado. Toda a lógica principal da aplicação foi concentrada nessa camada para manter o projeto organizado e facilitar a manutenção. A anotação Service informa ao Spring que essa classe representa um serviço da aplicação, ou seja, a camada é responsável pelas regras de negócio. O Private Usuário Repository, aqui é onde utilizamos a injeção de dependências para acessar o usuário repository. Através dele, que a aplicação realiza operações no banco de dados, como salvar, buscar, atualizar e remover usuários. O método listar usuários realiza uma consulta em todos os usuários cadastrados. Ele utiliza o método findAll da JPA Repository. Esse método já é disponibilizado automaticamente pelo Spring Data JPA e retorna todos os registros da tabela do usuário. O método buscar por ID vai buscar um usuário específico pelo seu identificador. Ele utiliza o método findBound, que retorna um opcional. O opcional evita problemas quando o usuário pesquisado não existir no banco. O método delete usuário. Antes de remover um usuário, o sistema vai verificar se ele realmente existe. Se existir, o método deleteBound realiza a remoção. O throws news runtime exception. Caso o usuário não exista, é lançada uma exceção informada que o registro não foi encontrado. Essa execução será tratada posteriormente pelo controller. Agora o método cadastrar usuário. Esse método implementa toda a regra do cadastro do usuário. Usuário recebe new usuário. Primeiramente é criada uma nova entidade do usuário. Usuário.setNomeUsuário usuário é onde depois os dados que foram recebidos pelo DTO são copiados para a entidade. Essa conversão manual do DTO para a entidade foi adotada para evitar que dados enviados pelo cliente alterem diretamente a estrutura da entidade persistente no banco. If usuário.isPlanoAtivo é aqui onde foi implementada uma regra de negócio. Sempre que um usuário é cadastrado com um plano ativo, o sistema registra automaticamente a data ativa. LocalData.now. A data atual é armazenada para que posteriormente seja possível verificar a validação do plano. Usuário repository.save usuário é responsável por todas as validações e regras de negócio. O objeto é persistido no banco utilizando o método save. O método editar usuário na atualização. O primeiro passo é localizar o usuário. Find by ID. Caso o usuário não exista, uma exceção é lançada. setNome setEmail. Depois os novos dados recebem pelo DTO substitui os dados existentes. Ao chamar o save novamente, o Spring identifica que o objeto já possui um identificador e realiza uma atualização, em vez de um novo cadastro. O método verificar acesso ao usuário. Esse método implementa a principal regra de negócio relacionada ao acesso do usuário. Primeiro, o sistema procura o usuário. Se o plano estiver ativo, o sistema verifica a data em que ele foi ativado. É calculado automaticamente a data de vencimento e adicionado um mês à data de ativação. Se a data atual for possível ao vencimento, significa que o plano expirou. Nesse caso, o sistema desativa automaticamente o plano do usuário. Essa alteração também é salva imediatamente no banco. Com isso, o próprio sistema controla automaticamente a validação dos planos sem necessidade de intervenção manual. O método admin oficial. Esse método verifica se determinado usuário possui permissão de administrador. Esse retorno será utilizado pelos demais serviços para liberar ou bloquear operações exclusivas de administradores, como cadastrar filmes e séries. O usuário service é utilizado como base pelos demais serviços da aplicação. Sempre que algum endpoint precisar verificar se o usuário possui um plano ativo ou se ele é administrador, essa validação é centralizada nessa classe.
evitando repetição de código e mantendo as regras de negócio organizadas. Agora eu vou explicar o funcionamento da camada de serviço responsável pelos filmes. Além de realizar operações no banco de dados, essa classe implementa diversas regras de negócio, como controle de acesso, verificação de administrador e filtro de pesquisa. O Film Repository é responsável pela comunicação com o banco de dados. É através dele que realizamos operações como salvar, listar, atualizar e remover filmes. Também utilizamos o usuário service. Isso acontece porque, antes de permitir qualquer operação, precisamos verificar se o usuário possui um plano ativo ou se possui permissão de administrador. Dessa forma, podemos evitar repetir a mesma regra de negócio em várias classes. O método listar todos retorna todos os filmes cadastrados. Antes de listar qualquer conteúdo, o sistema verifica se o usuário possui um plano ativo. Caso o plano esteja vencido ou inativo, o acesso é imediatamente bloqueado. Nessa situação, é lançada uma exceção informando que o acesso foi negado. Somente quando essa validação é aprovada, o sistema consulta todos os filmes utilizando o método FindAll do JPA. O método filtrar por gênero. O funcionamento começa da mesma forma. Primeiro, é validado o acesso do usuário. Depois, todos os filmes cadastrados são recuperados. Em seguida, é realizado um laço de repetição para percorrer todos os filmes. O método equals ignore case permite comparar os gêneros sem diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. Assim, ação com maiúsculo e ação minúsculo produzem o mesmo resultado, por exemplo. Sempre que o gênero corresponde ao informado pelo usuário, o filme é adicionado na lista de resultados. O método filtrar por IMDb. Esse método vai possuir uma lógica semelhante. Cada filme é analisado individualmente. Se sua nota no IMDb for maior ou igual à nota mínima informada pelo usuário, ele será incluído na lista de retorno. Agora o método adicionar filme. Agora temos uma operação restrita ao administrador. Antes de cadastrar um filme, o sistema verifica se o usuário informado realmente possui o perfil de administrador. Essa validação impede que usuários comuns realizem alterações no catálogo. Após validar as permissões, é criada uma nova entidade filme. Os dados recebidos pelo DTO são copiados manualmente para a entidade. Essa abordagem oferece maior controle sobre quais informações realmente serão persistentes no banco. Após essa conversão, o objeto é salvo utilizando o método save do Spring Data JPA. O próximo é o método remover filme. A remoção segue praticamente a mesma lógica. Primeiro, é validado se o usuário é administrador. Depois, o sistema verifica se o filme realmente existe. Somente então a execução é realizada. Caso o filme não exista, uma exceção é lançada para informar o erro. O método editar filme. A atualização também é exclusiva para administradores. Primeiro, o sistema procura o filme. Caso o filme não seja encontrado, uma exceção é lançada automaticamente. Após localizar o registro, os novos valores recebidos pelo DTO substituem os dados anteriores. Ao executar novamente o save, o Spring identifica que o objeto já existe e realiza uma atualização dos dados. Percebe-se que praticamente todos os métodos seguem uma sequência bem definida. Primeiro, são aplicadas as regras de negócio como validação de plano ativo e permissão de administrador. Somente após essa verificação, o sistema acessa o banco de dados através do repository. Essa separação torna o código mais seguro, organizado e facilita futuras manutenções. Uma decisão de implementação foi centralizar as validações de acesso no usuário service. Dessa forma, os demais serviços reutilizam essa regra sem precisar duplicar o código, seguindo o princípio de reutilização e facilitando a manutenção do sistema. Agora eu vou explicar os DTOs utilizados no projeto. DTOs significa Data Transfer Object, ou objeto de transferência de dados. Sua principal função é transportar apenas as informações necessárias entre o cliente e a aplicação. Ao utilizar DTOs, evitamos expor diretamente as entidades do banco de dados, tornando a aplicação mais segura e organizada. Além disso, os DTOs concentram as validações dos dados enviados pelo usuário, antes mesmo de chegarem à camada de regra de negócio. A anotação Not Blank impede que um campo do tipo texto seja enviado vazio ou apenas com espaços em branco. No cadastro do usuário, por exemplo, o nome é obrigatório. A
A anotação e-mail verifica automaticamente se o texto informado possui um formato válido de endereço do e-mail. Caso o formato seja incorreto, a requisição é rejeitada. Para a senha, utilizamos a anotação que permite validar através de uma expressão regular. Nesse projeto foi definido a regra de que a senha deve possuir entre 6 e 20 caracteres, contendo pelo menos uma letra e um número. Caso essa condição não seja atendida, o usuário recebe uma mensagem informando o erro. Também existem os atributos responsáveis por indicar se o plano do usuário está ativo ou se ele possui privilégio de administrador. O filme DTO também possui diversas validações para garantir a consistência das informações. O nome do filme vai ser obrigatório, o ano de lançamento deve possuir exatamente 4 dígitos, isso evita que seja cadastrado de forma inválida. A duração deve ser obrigatoriamente ser informada e precisa ser maior que 0. A URL do vídeo também é válida, somente endereços válidos são aceitos. A sinopse também é obrigatória para impedir cadastros incompletos. O DTO da série segue exatamente a mesma ideia. Título e gênero são obrigatórios. A nota do IMDb deve ser informada e não pode assumir valores negativos. A quantidade de temporadas também deve ser maior ou igual a 0. O histórico DTO. Esse DTO é utilizado quando o usuário registra seu progresso de visualização. O ponto onde o usuário parou de assistir precisa ser informado obrigatoriamente. Além disso, esse valor não pode ser negativo, isso impede que sejam registrados tempos inválidos. O identificador do usuário também é obrigatório, para que o sistema saiba a quem pertence aquele histórico. Os demais identificadores, como filme, série e episódio, variam conforme o tipo do conteúdo assistido. Login Request DTO. Esse DTO é utilizado apenas na autentificação. Ele recebe apenas o nome de usuário e a senha enviada durante o login. A anotação Schema é utilizada pelo Swag para documentar automaticamente esses campos na interface da API. O DTO da minha lista é simples, ele transforma os identificadores do usuário do filme e da série que são utilizados para adicionar um conteúdo à lista de favoritos. Todas essas validações são executadas automaticamente pelo Spring Boot, através da anotação valid utilizada nos controles. Quando uma requisição chega ao sistema, o Spring verifica primeiro todas as regras definidas no DTO. Somente se todos os dados estiverem válidos, a requisição continua para a camada de serviço. Isso evita que informação inválida chegue às regras de negócio ou ao banco de dados, aumentando a segurança e a confiabilidade da aplicação. Agora vou explicar como foi realizado o relacionamento entre as entidades utilizado JPA e Hibernate. Cada classe da pasta model representa uma tabela do banco de dados. Através das anotações do JPA é possível definir como essas tabelas se relacionam, permitindo que o próprio Hibernate gerencie essas associações automaticamente. A anotação Entity informa ao Spring que essa classe representa uma tabela do banco de dados. Os atributos usuário e ID é a chave primária da tabela. A anotação GenerateValue com a estratégia Identity faz com que o próprio banco gere automaticamente os identificadores. Além dos dados básicos do usuário, essa entidade também armazena informações sobre o plano ativo, se o usuário é administrador e a data de ativação do plano. A entidade filme representa todos os filmes cadastrados no catálogo. Nela são armazenadas informações como nome, ano de lançamento, gênero, duração, nota do IMDb, sinopse e a URL do vídeo. Como o filme não depende diretamente de outra entidade, essa classe não possui relacionamentos. A entidade série possui um relacionamento direto com a entidade episódio. A anotação one-to-many indica um relacionamento de um para muitos, ou seja, uma série pode possuir vários episódios. O atributo MapedB informa que quem realmente mantém o relacionamento é o atributo série, existente na classe episódio. Foi utilizado CascadeType.all para que operações realizadas na série também sejam aplicadas automaticamente aos seus episódios. Por exemplo, ao salvar uma série contendo episódios, todos eles também são persistidos. O Orphan remove automaticamente episódios que deixam de pertencer à série. Na entidade episódio, ocorre o relacionamento inverso. Enquanto uma série possui vários episódios, cada episódio pertence a apenas uma série.
A anotação join column define qual coluna será utilizada como chave estrangeira no banco de dados. Assim, o banco consegue identificar exatamente a qual série aquele episódio pertence. O histórico registra tudo o que o usuário assistiu, por isso ele possui vários relacionamentos. Cada registro pertence a apenas um usuário, porém, o mesmo usuário pode possuir vários registros do histórico. O histórico também pode estar associado a um filme ou a uma série. Além disso, existe o relacionamento com o episódio. Esse relacionamento permite que o sistema saiba exatamente qual episódio o usuário interrompeu a produção. Cada join column representa uma chave estrangeira criada automaticamente no banco de dados. A entidade Minha Lista registra os conteúdos favoritos pelo usuário. Cada item da lista pertence a um único usuário. O item pode representar um filme ou uma série. Dessa forma, o mesmo usuário pode possuir diversos itens salvos em uma lista pessoal. Resumindo, os relacionamentos implementados. Resumindo os relacionamentos implementados. Uma série possui vários episódios. Cada episódio pertence a uma única série. Um usuário pode possuir vários registros no histórico. Um usuário também pode possuir vários itens na sua lista. Cada registro do histórico pode estar relacionado a um filme ou a um episódio de uma série. Essas foram as funcionalidades pelas quais fiquei responsável no desenvolvimento do projeto. Minha contribuição envolveu a implementação dos endpoints da API, a criação das regras de negócio na camada Service, as validações utilizando DTOs e Bean Validations, além da modelagem e dos relacionamentos entre as entidades utilizando o JPA e Hibernate. Durante o desenvolvimento, procurei manter uma separação clara entre as camadas Controller, Service, Repository e Model, seguindo a arquitetura utilizada pelo Spring Boot para facilitar a organização, reutilização e manutenção do código. Com isso, concluo a apresentação da minha parte do projeto. Muito obrigado.